E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 9, 10, 11, 12 e um pedaço ali do 13 de 2 Samuel. Nós hoje estamos fazendo 189 dias que começamos nosso plano anual de leitura da Bíblia, que é esse daqui que a gente está fazendo. Se você quiser participar desse plano para ler junto conosco 2 Samuel e também o restante da Bíblia, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos aí todos os dias, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Bom, Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, que o Senhor nos concedeu de poder estar aqui para ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse momento, que a gente venha focar na Tua Palavra, que a gente venha se desligar das outras coisas nesse momento, que a gente venha se ligar somente na Tua Palavra. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos ajudar a compreender. Em nome de Jesus, precisamos de Ti. Eu pedi e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 9, a gente terminou na leitura passada, a gente encerrou ela no versículo 4 do capítulo 9. Agora a gente vai começar a leitura de hoje no versículo 5 do capítulo 9, tá bom? E o título é o mesmo, né? O anterior, que é Davi tratando aí com bondade o filho de Jonatas, o Mefibosete. Versículo 5 do capítulo 9. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: Aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Zimba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Zimba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Zimba. Farei tudo o que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Naquele momento em diante, todos os membros da casa de Zimba se tornaram servos de Mefibosete. Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Pronto, irmãos, no versículo 3 a gente encerrou o capítulo 9. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem um título assim: Davi derrota os Amonitas. Versículo 1 do capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, o rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: Fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 2.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá se posicionaram para lutar nos campos abertos.
Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abisai, e que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Subaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Pronto, meus irmãos, no versículo 19 a gente terminou o capítulo 10. Agora a gente vai para o capítulo 11, que tem um título assim: Davi e Betseba, versículo 1 do capítulo 11. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como iam à guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje, e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Pronto, meus irmãos, no versículo 3 a gente terminou aí o primeiro título. Agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: Davi trama a morte de Urias. Versículo 14 do capítulo 11. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o Hitita foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas.
Joabe enviou a Davi um relatório da batalha e disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Pronto, meus irmãos, no versículo 27 a gente terminou o capítulo 11 de 2 Samuel. Agora a gente vai para o capítulo 12, que tem um título assim: Natã repreende Davi. Versículo 1 do capítulo 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 vezes ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 13 do capítulo 12, que tem um título assim: Davi confessa sua culpa. Versículo 13 do capítulo 12. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos,
disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 26. Tem um título assim. Davi conquista Rabá. Versículo 26 do capítulo 12. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Pronto, meus irmãos, no versículo 31 nós encerramos o capítulo 12. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem um título assim. Tamar é violentada. Versículo 1 do capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem, e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cair em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, a violentou-a. Meus irmãos, no versículo 14, nós encerramos a leitura diária de hoje. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente venha estar aqui amanhã, firmes e fortes, para poder dar continuidade aqui à leitura, o plano de leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, dando graça e sabedoria a vocês. Que vocês tenham um ótimo dia para a glória do Senhor.
Tchau, valeu e a paz do Senhor. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.